A melhor chave para o sucesso é viver desafios. A melhor chave para você encontrar os seus melhores resultados é viver grandes montanhas. O caos é a oportunidade do extraordinário. Eu vejo pessoas que são incríveis no que fazem, que têm talentos naturais, habilidades, mas por algum motivo elas não conseguem avançar. Eu vejo pessoas que têm quase que não, mas verdadeiramente um dom de Deus, mas deixa esse dom morrer. Isso por uma série de motivos, mas se a gente fosse representar um, seria o medo. O medo da exposição, a necessidade de aprovação, uma sensação de vítima da sua própria vida e a falta de autorresponsabilidade. Deixa eu falar uma coisa para você, de coração, eu acredito verdadeiramente que você está onde você está hoje porque existe um propósito. A questão é quais são as decisões que você vai tomar. Por muito tempo eu fiquei me perguntando por que eu não ultrapassava algumas linhas de crescimento, não rompia. E eu comecei a observar que os meus próprios medos me paralisavam. A minha necessidade de aprovação, de fato a vontade de agradar aos outros, ao invés de buscar agradar a Deus. O talento natural que Deus te deu, ele tem um propósito. E o propósito é você frutificar. E o propósito é você gerar recursos. O propósito é você ajudar mais pessoas. É louco sair dessa vida sem você fazer a diferença. Sem você poder fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. E às vezes eu não estou falando de milhares de pessoas. Eu estou falando das pessoas ao seu redor. Porque elas só vão conseguir avançar, as pessoas ao seu redor, no momento que você começa a mudar. Muitas vezes eu e você, a gente fica esperando as pessoas mudarem, mas quem tem que mudar é nós, quem tem que mudar é eu e você. Um novo comportamento, ele gera novos resultados. Só que isso tudo vem de uma nova mente. Uma nova mente vem de uma nova frequência, vem de um novo comportamento praticado intencionalmente, vem de novas leituras, novas pessoas, vem da presença de Deus. Eu acredito que esse vídeo, ele é para te alertar e para te lembrar que existe algo incrível que Deus te deu e você passa a maior parte do tempo se comparando com as outras pessoas, ao invés de utilizar isso como um recurso de explosão, um recurso de engate, um recurso de alavancagem, um recurso de propulsão. Chegou a hora de você parar de se justificar, chegou a hora de você parar de jogar de lado tudo que Deus já fez na sua vida e chegou a hora de você assumir a sua real identidade. Porque você não é definido pelo que as pessoas falam de você, você é definido pelo que Deus já ordenou sobre a sua vida. E a ordenança de Deus é muito clara, ela está escrita: seja forte e corajoso, obedeça aos meus mandamentos, ajude ao próximo, ajude o órfão e a viúva, crie família, seja um homem, seja uma mulher de verdade, crie filhos, estabeleça ordem na sua casa, tenha de fato uma clareza e objetivos, seja de fato uma pessoa obstinada em fazer o propósito de Deus, multiplique os seus talentos, tenha um coração ensinável, seja humilde de coração, busque ajuda, se rodeie de conselheiros. Esse vídeo aqui é para te lembrar que Deus já falou com você algumas vezes e mais algumas vezes você deixou de lado. Só que existe uma linha final, que é a linha final da vida. Deixa eu te falar, eu não estou falando aqui daquela casa, eu não estou falando do carro, eu não estou falando aqui daquela viagem. Todos esses são objetivos, todos esses são sonhos, desejos do coração que Deus conhece. Mas eu estou falando aqui de fato do talento que Deus te deu, seja para cuidar do seu filho, seja para de fato tocar uma empresa, seja para coordenar uma área dentro de uma empresa, seja para fazer a diferença no ministério de Deus, seja para coordenar e liderar jovens. De fato, a posição que Deus te deu, você tem que parar de ignorar essa posição e você tem que de fato assumir essa identidade. Eu não estou falando sobre um dia, eu não estou falando sobre uma circunstância, eu não estou falando sobre onde você nasceu, eu não estou falando sobre a sua posição social, eu não estou falando sobre a empresa que você está, eu estou falando diretamente onde você está agora. Eu estou falando diretamente com você, com as coordenadas, as circunstâncias que Deus já te deu. Eu estou falando, de fato, com a pessoa que está agora me escutando, na situação onde está. Não é quando o dia chegar, quando a empresa te contratar, não é quando o negócio você criar, é o agora, é hoje. Eu não tenho uma carta, eu não tenho um contrato dizendo que eu estou vivo amanhã, nem você. Então a minha questão é hoje. O que você vai fazer hoje? Qual decisão você vai tomar hoje? Quem você vai ligar? Qual a pessoa que você vai mandar uma mensagem? Quem você vai agradecer? Como que você vai agora orar? Agradecendo todas as misericórdias que Deus já fez na sua vida.
O meu ponto hoje é te trazer um chamado, um propulsor, um avivamento, um encorajamento para que você de fato assuma tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E aí o que eu acho engraçado dessa história é que Satanás fica tentando atazanar a tua mente. Satanás fica tentando falar que você não é capaz, ou pelo menos que você já chegou num determinado nível, que você não precisa mais evoluir, que você já sabe de tudo, que você já tem todos os ensinamentos, você não precisa mais de ajuda, você não precisa estudar mais, e você se acha autossuficiente, você é o seu próprio Deus. Ou às vezes, Satanás fica falando que você não tem capacidade, que o medo é maior que você. Toda vez quando você cria uma coragem, ele tenta te derrubar, colocando você para baixo. Ele coloca uma necessidade de aprovação em ti, as pessoas te reprovam e você paralisa, e uma série de outros fatores. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já fez infinitamente mais. Se você está vivo, você já ganhou na vida. Quem tem medo de errar, tem medo de acertar. Quem tem medo de errar, não acerta. O acerto é a consequência de vários erros. Você já tem um caminho, você já está vivo, você respira, você anda, você fala. E mesmo que você não tenha algumas dessas ferramentas, se você está escutando, é porque de fato você tem a capacidade de prosperar na sua vida. Seja a circunstância que você estiver vindo, independente do lugar que você tenha. Onde é que eu estou querendo falar? Não é sobre o dia que vai chegar, é sobre o hoje que você vai decidir. E tudo isso é só para te lembrar que todos nós, eu e você, passamos por vários medos. Eu já tive milhares, centenas, paralisadores mentais, sabotadores. De fato, edifícios e torres mentais Satanás colocou na minha cabeça para que eu não pudesse colocar a mensagem que Deus colocou no meu coração para fora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje é o melhor dia para você poder fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma garantia do dia de amanhã. Então é o seguinte, independente do que você faça, da profissão que você tenha, você precisa, de fato, utilizar das suas habilidades e fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. É muito louco terminar a vida. Uma pesquisa foi feita com idosos e eles perguntavam para eles qual era o maior arrependimento. Eles não falavam dos carros que eles não compraram. Eles não falavam das casas que eles não tinham. Eles falavam das pessoas que eles não tiveram as experiências. Eles não falavam das experiências que eles não foram atrás. E, de fato, dos sonhos e das habilidades que eles não colocaram para fora. Onde é que eu estou querendo chegar para você? Não existe mais nenhum dia que você precisa esperar para se permitir entregar o seu melhor. Às vezes você está numa roda de conversa, alguém fala uma coisa, você sente de falar algo que vem no seu coração, você não fala. Medo. Medo de quê? Necessidade de aprovação. Às vezes você tem um projeto na cabeça que você não bota para frente, porque você tem medo de perder dinheiro, escassez. Às vezes você, de fato, tá ali, tem uma ferramenta na mão, mas nunca acha que consegue colocá-la para frente. E aí você tem uma crença de incapacidade. Tudo isso foi plantado pelo inimigo. O maior inimigo do homem não é o homem, é o próprio Satanás. E Satanás tem feito o homem brigar com o homem. Esse não é o grande inimigo. O grande inimigo é o próprio Satanás. É o aterrorizamento da sua mente. Você precisa começar a mudar isso. Eu não estou falando aqui se você tem bilhões de reais na sua conta ou se você tem zero. Eu estou falando aqui sobre as decisões que você está prestes a tomar. Então deixa eu te falar uma coisa. Bota de fato o teu coração para começar a trabalhar e de fato você fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas. Não se paralise mais pelo que as pessoas olham ou falam. É hora de você ativar o que Deus já colocou no seu coração. Dê o seu melhor onde você estiver. Seja limpando a rua, tirando o lixo da rua, sendo bombeiro, policial civil, sendo trabalhando numa empresa, dono de uma empresa, sendo pastor, padre, sendo o que você estiver fazendo hoje. O meu chamado é, faça o seu melhor com as ferramentas que Deus te deu. E busque a palavra do Senhor todos os dias para se alinhar com a vontade dele. É Ele quem fala. Os homens tentam julgar, mas é Deus que tem o julgamento final. Então faz o seguinte, dá o teu melhor nas habilidades que tu tem, serve as pessoas, para de ser um sanguessuga que só quer puxar. Começa a servir, começa a inspirar, começa a liderar, motivar, ajudar, começa a administrar, organizar o dom que você tiver. E para de colocar uma culpa e um peso enorme dentro da tua cabeça. Satanás já coloca culpa demais, para que tu vai adicionar? Então tira isso, esse medo, começa a se rodear das pessoas certas, começa a ler mais livros, faz atividade física e utilize as ferramentas que você tem na mão hoje. Isso é de fato o que Deus quer para a sua vida. E aí, o meu chamado final é, coloca teus joelhos no chão, ora ao Senhor e fala, Pai, eis-me aqui. E aí Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre o encontro pessoal com Jesus, sobre a palavra de Deus, aquela que ministra no nosso coração.
Eu sei que você tem algo especial para poder falar. E eu sei que esse vídeo vai poder te ajudar bastante. Tamo junto. Eu realmente torço pelo seu sucesso. Eu realmente torço para que você possa viver o melhor na sua vida, possa prosperar, possa de fato ajudar mais e mais pessoas. Não existe uma vida digna em que a gente não possa fazer a diferença, pelo menos na vida de uma pessoa. Eu não tô falando sobre você falar com 10 mil, 10 milhões de pessoas. Eu tô falando sobre você fazer a diferença na vida de uma pessoa. Isso é de fato viver uma vida de inconformado. Para terminar, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Comece a escutar mais a Deus e não ao homem. Comece a escutar mais o que o Senhor já declarou e comece a viver de fato os talentos que tu já tem. Eu sei que você vai voar. Eu acredito em você, Deus acredita em você e de fato, faça a diferença onde você estiver. Tamo junto, pra cima, inconformado.